Então, pessoal, vamos seguir aqui então com o nosso curso, né? Nessa segunda aula, a gente vai estar aprendendo sobre formatação de dados, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma porrada de dados aqui que estão brutos, tá vendo? São 90 e poucas linhas e que está tudo parecendo que está muito atrapalhado aqui, né? Em cima a gente tem nome, vírgula, sobrenome, vírgula, registro, vírgula, nascimento, setor, salário, filial. E aqui os nomes fictícios, sobrenomes fictícios, mas seguindo a mesma sequência, de nome, certo? Aqui Cecília, sobrenome Nabo, o número de registro seria 23, 67, 15, o nascimento, que está esse número aqui, 26753, um número meio esquisito, mas vocês vão entender aqui sobre esse funcionamento. O setor de compras, salário 4.400 e filial Rio de Janeiro, tá vendo? Mas e aí, como é que eu vou fazer? Vou ter que pegar item por item, escrever nome, sobrenome, registro, e assim por diante, colocar Cecília, Nabo, 23, 67, 15. Não é dessa forma que a gente vai fazer. O que a gente quer? Agilidade no nosso processo. Encurtar caminho, certo? Nos dias de hoje aí a gente tem que aproveitar toda a informação, toda a facilidade que a gente tem, né? Então, vamos pegar aqui toda a informação que nós temos, vamos selecionar tudo, certo? Está tudo selecionado aqui. Selecionando tudo aqui, a gente encontra aqui nas opções, vocês vão andando aqui, até chegar nessa opção de dados, certo? Opção de dados. Em dados, a gente vai ter esse campo aqui de ferramentas de dados, tá vendo? E nesse campo aqui, tem este item, texto para colunas, certo? Esse aqui a gente divide tudo que está escrito aqui, tá de uma forma linear, um embaixo do outro, todos estão utilizando apenas a coluna A como registro, tá vendo? É a mesma coisa de ter pego o que estava escrito no Excel, no Word e ter jogado aqui no Excel. Então, para a gente estar arrumando aqui, a gente vai selecionar texto para colunas. Texto para colunas. A gente seleciona só a coluna que a gente está querendo fazer essa alteração. Toda a informação está na coluna A, como nós vimos, selecionamos aqui. Aconselho vocês a estar assistindo também esse vídeo com a qualidade de 1080 pixels para ter melhor clareza, para estar mais fácil de enxergar aí. Se você estiver assistindo uma qualidade um pouco inferior, pode ser que esteja distorcido essas palavras e tudo aqui, certo? Então, abrimos aqui essa primeira tela. Se chama Assistente para Conversão de Textos em Colunas, tá vendo? O assistente de texto especificou os dados como delimitado. Se estiver correto, escolha avançar, ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados. Aqui, então, o Excel é uma ferramenta muito inteligente, então ela já vai entendendo o que você está querendo fazer de acordo com as opções que eles têm. É a mesma coisa da gente ter um carro. Não adianta, a gente não consegue pegar, sem saber dirigir, pegar um carro e sair dirigindo. A gente tem que entender para que serve cada uma daquelas alavanquinhas que tem de trás dos volantes, para que serve cada um daqueles pedaizinhos que tem, onde que a gente coloca os pés, para a partir daí a gente aprender como que a gente utiliza e aí deslanchar, certo? Então, dando continuidade aqui, como vocês podem ver, as nossas linhas estão delimitadas com vírgulas. A gente tem nome, vírgula, sobrenome, vírgula, registro, vírgula, nascimento, vírgula, setor, vírgula, salário, vírgula, filial. E a ordem dos nomes também segue este mesmo padrão, certo? Então, vou deixar selecionada essa opção e vou clicar em avançar, certo? Essa tabela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como o seu texto é afetado na visualização abaixo. Tá vendo? Aqui é a forma que meu texto está sendo visualizado, como que ele vai ser separado. O delimitador que está selecionado aqui é tabulação. Porém, não é tabulação que nós estamos utilizando, e sim vírgula. Tá vendo? Então, vou selecionar vírgula. Tirar a tabulação e selecionar vírgula. Certo? Aqui embaixo vocês já viram como que está ficando essa distribuição de todas dessas linhas, né, em colunas. Olha só que interessante.
A partir daí, eu vou avançar, certo? Na terceira etapa, essa tela permite que você selecione cada coluna e defina um formato de dados. Aqui eu não vou estar selecionando isso agora, porque com o andamento do que eu vou mostrar para vocês aqui, em cada um dos casos a gente vai fazer essa diferenciação. Então, nós vamos aqui, vamos tirar esse ponto, certo? Olha aqui para vocês verem que interessante ficou, tá vendo? Estamos com nomes aqui, sobrenomes, registros, nascimento, setor, salário e filial, certo? Como vocês podem ver aqui, em alguns lugares, deixa eu dar um zoom aqui, em alguns lugares aqui está cortando o nome, tá vendo? Aqui em administrar, tá vendo? Está cortando aqui. O que isso significa? É porque cada uma dessas colunas estão com o tamanho padrão que elas vêm, certo? Clicando aqui 64 pixels cada um. Você pode, de duas formas, você pode aumentar aqui, para você ver tudo, certo? Ou vai ter um atalhozinho que fica mais fácil ainda da gente poder estar fazendo esse alongamento. Quando você vem entre duas colunas, bem no limite entre elas, quando você coloca o mouse em cima, ele transforma numa cruzetinha, tá vendo? E essa cruzetinha, quando você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, tá vendo? Ela automaticamente fica na melhor condição de visualização dessas colunas. Olha só que interessante, certo? Só que a gente ainda gosta de fazer as coisas mais rápido ainda. Nós podemos clicar aqui na primeira coluna, segurar, vem arrastando até na coluna que está os últimos dados e dá 2 cliques. Olha só para você ver. Aqui já ficou todos eles da melhor forma de leitura possível, certo? Beleza. Então, seguindo aqui a gente tem o nome, sobrenome, número de registro, nascimento, setor, salário e filial. A gente vai estar andando aqui para a gente chegar até nesse segundo ponto, que é de tudo já formatado, tá vendo? Olha só como que estão aqui, nome completo, o formato que está o registro, olha só para vocês verem, o nascimento, a idade, certo? Compras, qual que é o setor, salário, correto? Então, voltando aqui para a nossa tabelinha que está mais bruta, vou explicar para vocês aqui como que a gente vai fazer essas pequenas formatações, que é para ficar mais fácil, ficar mais melhor a leitura e tudo mais, certo? A gente sempre tem 2 opções de seleção. Vamos pegar aqui primeiro o salário, correto? Salário nosso está só como número, tá vendo? Não tem a simbologia de dinheiro. Serviria dessa forma? Serviria, mas fica estranho, né? A gente não tem casas decimais, correto? É a mesma coisa do nascimento aqui. Estão com os números aqui, meio aleatórios, mas já vocês vão entender. Então aqui, em salário, a gente pode vir, como que algumas pessoas podem estar fazendo essa formatação? Pegar um por um, colocar o símbolo de R, cifrão, vírgula, 00, certo? Tá vendo? Ele ficou formatado como moeda. Mas, pô, André, eu vou fazer isso para cada um desses itens? Nossa senhora, que perda de tempo. De jeito nenhum. Vamos fazer então de uma forma mais prática. Você pode selecionar todos os itens, certo? Vamos descer. Cheguei no final, selecionei. Ok? Vou vir na página inicial, beleza? E aqui no campo de número, quando você clica nessa seta para baixo, que é o formato de número, nós temos alguns formatos que já são padrões, tá vendo? Número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, percentual, fração, científica e texto. Está sendo pego aqui como exemplo a primeira célula, que é de 4.400. Se vocês virem aqui, vocês vão ver como que estão essas formatações aqui nesses campos de formatação, certo? Então eu quero eles todos como moeda. Clico aqui, olha só para você ver. Ficou show de bola, tá vendo? Muito interessante. Esse é o primeiro passo. A gente está fazendo essas pequenas formatações.
Ô André, e o nascimento? Aqui no segundo formato ele já está com um número, com a data de nascimento certo. E aí, que número é esse? Que número louco é esse? Toda data no Excel, tudo que é composto aqui dentro do Excel, são baseados em números, certo? Então toda data que existe, ela é baseada em números. Então, eu vou colocar aqui minha data de nascimento, que é dia 24/01 de 1992. Ele está como data, tá vendo? Aqui no campo de número, ele já está como data. Mas se eu convertê-lo para número, a minha data de nascimento é este número que vocês estão vendo aqui na tela. Olha só que coisa interessante. Então vou vir aqui, clicar em nascimento, e agora eu vou adicionar um outro atalho. Você, quando segura Shift, você consegue selecionando para baixo, certo? Quando você segura Ctrl, estou segurando a tecla Ctrl aqui neste momento, eu consigo selecionar de formas aleatórias cada um dos itens, certo? Só que quando eu junto essas duas, Ctrl, que é para selecionar separado, Shift, que é para seguir uma sequência, e utilizo as setas do teclado, seta para baixo aqui neste caso, olha só para você ver, selecionou tudo de uma vez, do primeiro até o último. Vamos de novo aqui para vocês verem, ó. Ctrl mais seta Shift mais seta para baixo, nesse caso aqui, selecionamos tudo. Tá vendo? Que eficiência que é isso? Então vou vir aqui está como geral o número, vou transformá-los em data abreviada. Cliquei, olha só. Temos aqui agora nossas datas. Vamos ver se a primeira é isso mesmo, Cecília. A data de nascimento, dia 30/03 de 1973. Cecília, data de nascimento, 30/03 de 1973. Tá vendo? O salário dessa forma aqui é igual, que eu só tenho algumas casas decimais. A gente pode reduzir também essas casas decimais, ou aumentar, nesses dois itens aqui, ó, que tem bem aqui em números, que é aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Quanto mais eu clico aqui, mais eu aumento. Quando alguma coisa, algum número não consegue ficar dentro dessa célula, ele fica nesse formato aqui, que significa que a gente tem que aumentar, certo? Então aqui a gente está com o mesmo salário de 4.400, porém a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Não tem a necessidade, vou diminuir. Da mesma forma, você pode ter nenhuma, ter uma. Tudo vai depender do tipo de informação que você quer apresentar, da forma que você vai fazer o preenchimento das suas tabelas, para poder dar andamento aqui, certo? Beleza. Agora a gente está vendo aqui o registro. Olha só para você ver, que interessante. O registro da Cecília Nabo é o 236715, certo? Olha para você ver como que está a forma que vai ficar no final da nossa formatação. Cecília Nabo está 23.671-5. É parecido com o formato de CPF. Pensa para você ver, o CPF, nós costumamos fazer assim, por exemplo, 111.111.111, certo? Então, André, vou ter que pegar um por um desses itens, preencher ele novamente, 23.671-5, e fazer isso para cada um deles? Não, de forma alguma. A gente trabalha com praticidade aqui. Então, bora lá. No campo aqui de números ainda, a gente tem, clicando na seta, descendo aqui, existe mais essa opção de mais formatos de número. Se eu clico nela, abre essa telinha, tá vendo? E essa tela aqui, ela compreende todos os tipos de formatação das células, tá vendo? Eu tenho número, alinhamento, fonte, o tipo de borda dela, preenchimento, proteção. Então aqui a gente vai estar trabalhando com números, certo? Para a gente colocar naquele formato lá, nós viremos aqui em personalizado.
Se você for ver aqui em personalizado, existem vários formatos diferentes, certo? Mas a gente quer fazer um novo formato, certo? Eu vou vir aqui, vou apagar, ok? Vou colocar aqui 00. O Excel ele entende quando a gente coloca 00 como números, certo? Então eu coloquei 00, vou abrir aspas, ponto, aspas. Tudo que eu coloco entre aspas, em alguma fórmula, em algum preenchimento aqui no Excel, ele entende como texto. Então, se eu coloquei uma aspa, aquilo vai ficar como texto, certo? Vou colocar aqui mais 3 zeros, que são os 3 números, 000. Olha só que interessante aqui. Vocês estão vendo aqui em cima o exemplo, que é exatamente o mesmo número que está aqui em cima. Quando eu vou preenchendo aqui, ó, 0, ele já muda um ponto, 0, 0, 0. Olha só para você ver, começou a ter formato. 2 zeros aqui representa 2 primeiros algarismos. Entre aspas, o ponto, mostra aqui o pontinho, certo? 6715. Mas eu ainda quero um hífen para o último zero, certo? Eu vou apagar esse último zero. Aspas, traço, aspas, que eu quero um hífenzinho entre eles, 0. Olha só para você ver como que o exemplo ficou aqui, tá vendo? Eu clicando em OK, ele já automaticamente faz essa alteração, certo? Há sempre a possibilidade de a gente ter um tipo de formatação numa célula, de utilizar também esse pincel de formatação. O que é esse pincel de formatação? Ele pega toda a formatação que foi realizada naquela célula e transpõe para que você escolher. Olha só para você ver, que interessante, certo? Então aqui a gente poderia fazer de duas formas para transformar tudo. Aqui, selecionado, pincel de formatação. Se eu clico com o botão esquerdo do mouse e seguro e vou descendo até o ponto onde que eu for, ele faz essa formatação, certo? Mas para a gente já resumir, da forma que nós queremos resumir, aqui a gente já tem a formatação que nós criamos, né? Essa nova formatação, ela já está até aqui, certo? Então eu vou estar selecionando com aquele atalho que a gente aprendeu, Ctrl Shift para baixo, selecionei tudo, venho aqui novamente, mais formatos de números, ok? Personalizado, e aqui a gente perdeu aquela formatação, tá vendo? Do primeiro aqui, mas a gente, selecionando tudo, é só fazer o mesmo passo, ou então utilizar o pincel de formatação, mas aqui para a gente já fazer tudo de uma vez, 00, aspas, ponto, aspas, 000, aspas, hífen, aspas, 0, ok? Apertei OK, transformou em tudo. Ah, André, mas toda vez eu vou ter que clicar nessa seta, entrar aqui em mais formatação de números para poder fazer qualquer tipo de formatação? Não, de forma alguma. A gente tem aqui um atalho que é o Ctrl mais numeral 1. Ele já abre a formatação de células. É um atalho que existe aqui no Excel. Ctrl 1. Certo? Ok. Então, beleza. Aprendemos esse atalho. Lá no nosso formato, a gente está com o nome completo. E não com o nome aqui separado. Tá vendo? Olha só para você ver que interessante. Essa versão que eu estou utilizando aqui do Excel é uma versão mais nova do produto. É uma versão que chama 365. Talvez o que vocês estejam trabalhando aí, estejam vendo aí, seja uma versão diferente, certo? Então vão ter algumas coisas que eu posso estar ensinando aqui e que não tenham aí para vocês. Porém, vocês tendo dúvida, estou aqui para poder ajudar e a gente sempre vai chegar no que é necessário, beleza? Vou te ensinar agora aqui o tipo de seleção que a gente pega toda a coluna. Existe aqui. Quando você coloca o mouse sobre a letra, você clicou, você selecionou tudo, certo? Olha só para você ver. A mesma forma serve para as linhas. Eu estou aqui na linha 4, cliquei e selecionei ela inteira. Vou te apresentar aqui mais dois atalhos. Quando eu estou aqui em uma célula, na célula D, por exemplo, e a linha 5, se eu aperto a tecla Ctrl mais espaço, ele seleciona toda a coluna.
Vamos aqui novamente, Ctrl espaço, selecionei toda a coluna. Bacana, né? E aí, como é que eu faço para selecionar também a linha? É só a gente ir para a tecla de cima, Shift. Você aperta Shift e espaço, selecionei a linha. E como é que você faz para lembrar isso? Coluna. Você vai lembrar que é a tecla Ctrl. C de coluna, C de Ctrl. Certo? E Shift. Não tem nada a ver com linha, mas é totalmente o oposto do Ctrl. Apertamos aqui Shift espaço, selecionamos, certo? Para eu poder ter um espaço aqui entre essa coluna B e C, estou querendo colocar um espaço aqui no meio, tem duas opções. Ou eu venho aqui na coluna C, você sempre vai adicionar espaço anterior a que você selecionou, certo? Quando você está com a letra C, aperta o botão direito em cima dele, tem essa opção aqui de inserir. Olha só, inseriu, certo? Temos uma nova coluna aqui. Vou voltar, certo? Para a linha, a mesma coisa. Botão direito, inserir. Tá vendo? Jogou o João aqui para baixo e criou uma nova linha, certo? Mas como a gente é eficiente e está querendo otimizar o nosso tempo, Ctrl espaço, selecionei essa coluna, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais, Ctrl mais Shift mais, maisinho que tem no teclado, mais, certo? Isso é um atalho para a gente adicionar colunas, tanto para colunas quanto para linhas. Vem aqui excluir, para poder excluir, certo? E vamos passar aqui agora então para o nosso segundo quesito aqui, nome completo. Tem duas formas de estar fazendo aqui, nome completo. Em nome completo aqui, existe uma inteligência no Excel, que foi a partir do Excel de 2013, que ele demonstra isso aqui. Se eu venho e escrevo ali, Cecília Nabo, que é o que está escrito logo atrás, tá vendo? Quando eu faço isso, o Excel ele consegue reconhecer um padrão. Olha só para você ver que interessante. Aí, a partir de 2013, foi inserida no Excel essa opção de preenchimento relâmpago. Tá vendo? Até apareceu ali já para nós qual que é o atalho, Ctrl E. Se eu aperto em preenchimento relâmpago, logo abaixo, olha só para você ver. Ele entendeu que todos os nomes e sobrenomes eram para ficar dessa forma. Vou voltar aqui. Vou fazer algo mais diferente ainda. Vou colocar primeiro sobrenome. Eu vou colocar uma vírgula, depois escrever Cecília, tudo maiúsculo, Nabo, vírgula, Cecília. E aí, vai reconhecer? Ctrl E, que é o atalho, reconhece. Olha só para você ver que interessante. Cedib, vírgula, João. Tutarac, vírgula, Lorenzo. Então ele entendeu o padrão, certo? Então a forma que nós queremos aqui é Cecília Nabo. Se eu vier aqui Ctrl E, ele já faz todo o serviço para nós. Essas duas aqui também não me interessam mais, que é interessante para mim seria ter o nome completo, certo? Então a primeira coisa que nós fizemos aqui foi fazer a formatação do que a gente queria como números. Beleza? E a gente vai chegar até neste ponto aqui, onde que a gente tem todas essas informaçõezinhas aqui, beleza? Vou voltar aqui. Na próxima aula, vou estar continuando aqui para vocês, para a gente não alongar muito, tá bem? Abraço!